Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Beleza pessoal, então esse é um daqueles vídeos em que a gente não vai aprender nada sobre os nossos cursos, da área da saúde. A gente vai aprender sobre algumas coisas da vida, Eu vou bater um papo com vocês sobre algumas coisas que eu tenho pensado, tá bom? E o tema desse vídeo aqui, pessoal, é suicídio, beleza? É disso que eu quero falar com vocês. Então, nesses dias aí para trás, eu fiz uma postagem no Stories lá do meu Instagram. Se você viu, você vai entender do que eu tô falando. Se você não viu e não me segue nas redes sociais, não me segue lá no Instagram, faça isso, vira e mexe eu posto e tô me movimentando por lá para falar de mim, da minha profissão e das coisas que eu gosto, enfim. Me segue lá. E eu fiz uma postagem sobre um rapaz que ele se chamava Andrew, E o Andrew, ele se matou há mais ou menos uma semana, e a postagem que eu fiz era para mostrar quem era o Andrew, de forma que você não soubesse que o Andrew era um suicida, E no final eu revelava isso para vocês. Então as pessoas que viam essa série de stories, eu acho que eram umas 6, 7 fotos, elas ficavam chocadas, Eu acredito que ficavam porque eu fiquei, Então, primeiro eu falo quem é ele é um pastor lá, que ele era um pastor dos Estados Unidos, era também professor, era excelente no que fazia, excelente em pastorear, em ensinar, era excelente pai e marido, O Andrew era casado, tinha filhos, e acontece que ele se matou, Ele se matou e é um choque, É um choque para as pessoas que o conheciam, é um choque para nós que não conhecemos, mas ouvimos falar por alto quem era ele. É um choque, o suicídio sempre é um choque. Além disso, essa história me machucou, me chateou bastante. Em setembro a gente começa o período que é chamado de Setembro Amarelo, Que é uma data ou um mês do ano aí que vem para sensibilizar as pessoas a respeito do suicídio, Ou chamar a atenção delas para esse fenômeno. Então, eu achei importante falar um pouco sobre isso, sobre umas coisas que eu escrevi e anotei aqui. Galera, então, a primeira anotação que eu fiz é que, veja bem, os elementos externos da vida de um cara não refletem os conflitos internos daquele ser. Pessoal, as pessoas se matam. O objetivo do suicídio não é para acabar com a vida. As pessoas se matam não para pôr fim à vida delas. Elas se matam, galera, para pôr fim à dor. Tá certo? As pessoas se matam para pôr fim à dor. Esse é o objetivo do suicídio, galera. É cessar, é o método mais eficaz, entre aspas, porque não existe eficácia nenhuma nisso, mas é o método mais eficaz de analgesia, As pessoas param de sentir o que elas vêm sentindo, E que entendendo os casos de depressão, de transtornos, de ansiedade, é uma coisa terrível, é uma carga terrível que elas não conseguem carregar mais. Então, pessoal, as pessoas carregam esse tipo de peso, esse tipo de carga o tempo todo, Nós encontramos com essas pessoas na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, e a gente simplesmente não sabe disso, Os elementos externos da vida de um ser não refletem os conflitos internos daquele indivíduo. A gente não consegue entender o que passa dentro de uma pessoa apenas vendo ali o exterior dela. Eu queria deixar essa frase bem clara, galera, porque eu queria levantar de início a importância da gente ser sempre pessoas educadas, Pessoas felizes, simpáticas, que respeitam e entendem, as pessoas. Isso é fundamental porque as pessoas que passam por esses problemas e carregam essas cargas, elas sofrem muito com pouca coisa. O que eu quero dizer é que elas não precisam de muita coisa para sofrer. E elas se encontrarem pela vida alguém que seja antipático, rude, grosseiro, que as machuquem, contribui muito para essa inclinação ou ímpeto suicida. Devemos ser sempre pessoas educadas, galera, porque a gente não sabe que tipo de carga essas pessoas que nós lidamos estão carregando. Devemos sempre ser pessoas educadas.
O segundo ponto, que é a segunda frase que eu escrevi, é o seguinte: é uma reflexão e diz que a única doença que pode ser tratada, pessoal, é aquela que tem diagnóstico. Então pensa nisso, pessoal. Por que o suicídio quase sempre, ou sempre, a gente pode usar a palavra sempre aqui, sempre é um susto? É porque é muito difícil dar diagnóstico para essa doença, galera. É muito difícil a gente entregar o diagnóstico assim: essa pessoa é um suicida. Entendeu? Um negócio bem claro. A psicologia, não é psicanálise não, os indivíduos que são médicos e se especializam em psicologia são chamados psicanalistas, né? Os psicanalistas têm estratégias para interpretar o comportamento de certos indivíduos e talvez classificá-los como suicidas ou não. Isso já existe, mas é uma coisa muito difícil. Isso que é importante ficar claro aqui. É muito difícil diagnosticar esse tipo de doença. Então quase sempre é uma surpresa, porque a gente não tem noção que o indivíduo vai fazer isso, né? É diferente de doenças cardíacas, né? Doenças autoimunes, que o indivíduo recebe um diagnóstico prévio, a gente começa a trabalhar e conviver com aquela situação e a gente já tem uma noção do tipo de prognóstico que aquela pessoa vai ter, né? Do desfecho daquela doença. Não que a gente se acostume com a morte ainda nesses tipos de casos, galera, mas eu digo assim, a gente consegue entender que pode ser que aquele indivíduo vá embora ou que alguma coisa ruim aconteça. Isso não acontece com o suicídio, galera. Essa segunda frase minha tem a intenção de fazer um alerta para nós, para eu e você, inclusive nós que nos consideramos lúcidos, né? E pessoas distantes desse tipo de tendência suicida. Galera, já que a única doença que consegue ser tratada é aquela que tem diagnóstico, a gente precisa se esforçar ao máximo para identificar e reconhecer essas intenções nos outros, inclusive em nós mesmos. Uma vez, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito demais, uma pessoa que tem uma família incrível, que tem uma carreira excelente profissional, ela me contou que ela teve um desejo suicida em uma semana que ela estava passando. Ela disse que no final de uma semana que ela estava passando, ela virou e percebeu e falou: meu Deus, hoje eu tô com vontade de me matar. As coisas estão tão difíceis que eu estou com vontade de me matar. E essa pessoa me contou que ela revelou esse desejo para a esposa dele e a esposa dele assustou. Falou: nossa, mas o que é isso? Você tá doido? Por que você está falando isso? E ele falou: não, eu tenho uma família incrível, eu entendo a importância que vocês têm, eu jamais faria nada contra isso, contra a minha vida, eu jamais faria alguma coisa desse tipo. Mas eu percebi esse tipo de ímpeto em mim e resolvi te falar. Resolvi exteriorizar o que eu estava sentindo para que você me ajudasse, para que isso ficasse claro para as pessoas. Galera, a gente precisa se analisar o tempo todo. A gente precisa incentivar as pessoas a se analisarem o tempo todo. Né? Que é aquele negócio do conhece-te a ti mesmo. Porque no momento que você percebe esse tipo de carga, percebe esse tipo de inclínio, você procura ajuda. No momento em que as pessoas percebem esse tipo de carga, percebem esse tipo de inclínio ao suicídio, elas exteriorizam essas ideias e elas encontram ajuda. No momento em que elas são ajudadas, podem ser que elas fiquem livres dessa situação. Então, pessoal, a gente precisa identificar o tempo todo a doença, porque só identificando uma doença a gente consegue dar tratamento. Então, conhece-te a ti mesmo, vasculhem dentro de si aí essas intenções e assim que forem reconhecidas e selecionadas, exteriorize. Procure ajuda, tem pessoas que podem te ajudar, podem nos ajudar. Beleza? A terceira frase que eu escrevi é o seguinte. Essa frase precisa de um contexto. Depois disso tudo, galera, eu comecei a pensar o porquê as pessoas se matam. Vendo essa postagem, fazendo essa postagem do Andrew, conhecendo o caso dele, eu fiquei chocado com isso. Eu falei: gente, por que as pessoas se matam? Por que elas se matam? E esse semestre eu estou tendo uma disciplina muito legal na minha faculdade que se chama Tópicos em Psicanálise. E eu mandei no grupo dessa disciplina, onde tem a minha professora lá, psicanalista. E eu falei assim, mandei o caso do Andrew lá no grupo. E eu falei assim: professora, por que as pessoas se matam? Por que elas se matam? E ela me mandou um texto muito legal e eu configurei os textos que ela me mandou em um documento de Word. E eu tenho isso guardado, se você tiver interesse eu posso te enviar. Mas galera, lendo o texto dela eu percebi o seguinte: que nem de longe, galera, é por causa de dinheiro. Essa foi a primeira coisa que me marcou.
Porque se você, como eu, é um jovem, eu acredito que é o meu público aqui no YouTube, é basicamente de indivíduos ali em idade acadêmica, né, os jovens de 18 aos 25 anos. Se você é um indivíduo como eu, você sabe que atualmente nós nos movimentamos na vida para nos profissionalizarmos e para ganhar dinheiro. Né, galera? A gente estuda hoje para sermos bons profissionais e essa profissão nos gerar renda, nos gerar dignidade, né, nos sustentar pelo resto da vida. A gente trabalha e se movimenta atualmente nessa idade da juventude por dinheiro. É por dinheiro, para ganhar dinheiro. E galera, ao descobrir isso eu falei, não é falta de dinheiro que faz com que as pessoas se matem. Não é o dinheiro que é o fator importante na vida de um ser. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm todo o dinheiro do mundo e ainda assim se matam. Qual é o caso do Andrew? O Andrew tinha muito dinheiro, todo o dinheiro que ele precisava e ele se matou. É o caso do Robin Williams, aquele ator que se matou, também cometeu suicídio. Não parece ser esse tipo de coisa que o levou ao suicídio, né? Depois disso a gente vai saber que ele lidou com um processo de fragilidade muito grande, de estresse, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca. E em uma entrevista que ele deu, ele disse que ele se sentiu pela primeira vez na vida um homem mortal. Então ele ficou estressado com a possibilidade de ser mortal, né, de poder morrer. Ele ficou estressado, ansioso. Jim Carrey também não é um sujeito que se suicidou, mas ele é um cara que ele fala uma frase sensacional. Ele contou o seguinte, ele disse assim: eu queria que todas as pessoas no mundo ficassem famosas, enriquecessem, para descobrir que não é sobre isso que trata a vida. Não é sobre isso que a vida é, não é sobre dinheiro. É uma frase muito legal que me ajudou a processar as ideias dentro disso. E tem outras pessoas que a gente pode citar que lidavam o tempo todo com poder, com fama, com dinheiro e se mataram, que é o caso de Adolf Hitler, por exemplo, né? Se suicidou aí por fatores não relacionados a dificuldades com finanças, né? Galera, agora entra a minha terceira frase, que é o seguinte: não é para ganhar dinheiro que o indivíduo deveria se profissionalizar. Não é para ganhar dinheiro. O indivíduo deveria se profissionalizar para se realizar profissionalmente e ser significante para a sociedade e para o mundo. Galera, essa é uma estratégia perfeita para a gente se ver longe de todos esses fatores que levam o indivíduo à autoaniquilação, né? Que é o estresse, a ansiedade, os conflitos, as cargas, o peso, o medo, a agonia, tá certo, galera? Dificuldades financeiras, dificuldades sociais, familiares, ao isolamento, né? Pessoas que ficam isoladas, distantes de qualquer interação ali interpessoal, são pessoas que sofrem, que têm tendência para esse tipo de fato, né? Que é o suicídio. Galera, a estratégia perfeita para a gente ficar longe dessas reações é significado. Ser significante. Procurar um significado, um propósito, ter uma meta na vida, galera. As pessoas que... eu anotei uma coisa aqui nesse artigo, nesse documento que a minha professora me mandou, é o seguinte: a impulsividade, galera, é um dos fatores mais importantes no suicídio. Então essa frase aqui nos diz, galera, que se a pessoa processasse bem o que ela está sentindo, ela não se mataria. O suicídio acontece quase sempre por impulsividade. As pessoas lidam com sentimentos e sensações, acham que aquilo é o fim e logo se matam. Ou no mínimo tentam se matar. Por isso que é uma coisa tão famosa dentro do meio juvenil, né? É uma coisa que acontece muito com os jovens. Não é pessoas velhas que mais se suicidam, são os jovens, galera. Isso porque eu e você, nós somos pessoas totalmente impulsivas. Eu duvido que você discorda de mim. Né? A juventude é um momento em que o indivíduo ele é mais impulsivo, mais ansioso e preocupado. E por isso eles se matam. Tá certo, galera? Voltando à minha frase, é importante que o indivíduo tenha significado, que ele busque por significado, por ser importante e relevante para uma população, para sua família, para sua namorada, para sua noiva, para o seu trabalho, para sua empresa, ou para todo mundo, né? É uma estratégia perfeita, galera, buscar um propósito. Esse é o incentivo que a gente tem que entregar às pessoas e aplicar a nós mesmos, tá bom? E uma última frase que eu selecionei do documento que a minha professora me enviou é o seguinte: a prevenção para o suicídio
ela passa, além do diagnóstico e tratamento das perturbações mentais, ela passa pela implementação de estratégias a longo prazo, como proporcionar boa educação às crianças e a adolescentes, controlar os fatores de risco e conscientizar a população. Galera, esse vídeo aqui, além de tudo, é um vídeo de conscientização, beleza? A gente está nesse mês aí de mês amarelo, né? De consciência ao ímpeto suicida, né? E eu quero, sei lá, participar disso de alguma forma. Boa educação, galera. Os indivíduos, eles precisam ser mais educados e precisam fazer isso desde novos. Isso precisa ser acrescentado ainda na infância, né? Entender que a vida não é só sobre interação online, né? Os indivíduos, eles estão cada vez mais conectados e cada vez mais sozinhos, né? Não é sobre estar online, é sobre estar presente, se relacionar, conviver, entender que você tem importância para alguém, né? As pessoas que passam muito tempo ali conectadas online, elas esquecem que tem um pai e uma mãe dentro da casa delas que amam essa pessoa, elas são amadas. Elas só precisam lembrar disso, né? Controlar os fatores de risco, ansiedade, estresse, então se envolver com atividades de relaxamento, atividades físicas também, práticas ao ar livre, todas essas coisas que tendem a relaxar, arrancar o estresse, a ansiedade, arrancar esses fatores de risco que eu citei aqui e conscientizar a população. Beleza, galera? Essa é a estratégia do vídeo, é a ideia que eu quis trazer para vocês hoje. Tá certo, galera? Então pensem nisso. A única doença que pode ser tratada é aquela que tem diagnóstico. Tá certo? Vamos observar isso em nós mesmos, vamos incentivar as pessoas a fazer esse tipo de análise, vamos ser educados com todas as pessoas que nós encontrarmos, porque elas estão carregando cargas que a gente nem faz ideia que elas carregam, tá certo? E vamos buscar ser relevantes, tá certo? Para alguma população, para uma sociedade ou para o mundo. Vamos buscar por relevância, buscar por formar um propósito na nossa vida, porque dessa forma a gente nunca vai desanimar. Enquanto esse propósito não for atingido, a gente vai sentir que a gente ainda tem coisa para fazer aqui na Terra e por isso a gente não pode morrer. Tá certo, galera? Até mais.